preconceitos mais importantes da nossa consciência são a culpa, a inocência e tudo aquilo que está relacionado a elas. Por exemplo, a injustiça e a expiação. Este é o título do nosso texto de hoje, Culpa e Inocência. E entraremos no conceito do que é uma expiação e o que é uma injustiça. Estamos na página 48 do livro de Bert Helling, Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Bert Helling afirma que o agora é o único tempo que existe. Isso porque muitas pessoas vivem do passado ou se projetam para o futuro. Isso, inclusive, é a base de um núcleo de ansiedade. Enquanto eu vou fazendo a leitura, eu trago também para vocês exemplos vivos, exemplos do nosso cotidiano, para que você possa compreender melhor o que poderia estar travando você nos seus negócios, na sua empresa. Talvez para que você possa compreender melhor por que você atrai situações favoráveis, mas que elas escoam pelos seus dedos. É aquele famoso, o dinheiro chega, mas não fica. Nada nessa vida é por um acaso, tudo é uma informação. E a informação não é por falta de competência, não é por fazer pouco, você deveria estar fazendo mais. Nós temos uma história, e essa história, ela nos influencia muito mais do que imaginamos. Então vamos olhar para este trecho, culpa e inocência. Ontem eu deixei nos stories 2 podcasts. Estes 2 podcasts são de trechos de um livro que eu li aqui com vocês, deixei gravado lá no Spotify, que é o livro de Dr. Alexander Lowen, O Corpo Traído. Por que eu sugeri para vocês estes 2 podcasts? Porque vocês vão entender ali a biologia da culpa. E assim ficar mais profundo a sua compreensão. Porque às vezes a gente acha que culpa é uma coisa aqui da nossa cabeça. Só. Esta seria a culpa rasa. Que alguém fala, deixa de bobagem. Não, deixa pra lá. Não se sinta culpado, não. Só que nós estamos falando de sentimento. Sentir está no corpo. Deixa pra lá está no mental. E tudo aquilo que está no nosso corpo não é uma coisa simples de você simplesmente deixar pra lá. Porque o sentimento, ele está se movendo pelo nosso sistema nervoso central autônomo. Ou seja, sistema nervoso autônomo já diz, ele não está pelo seu comando mental, ele simplesmente está acontecendo. Você pode até regular o seu batimento cardíaco, mas você não pode simplesmente dizer, coração, para de bater. Parou de bater. Não parou. Ele pode diminuir o ritmo ou acelerar o ritmo. Parar, não, você morreu, né? Então, o nosso sistema nervoso, ele tem partes dele que nós temos acesso,
que nós podemos regular pela nossa respiração, mas a maior parte dele, ele age por si só. Nós não temos um liga e desliga de livre e espontânea autonomia. Bom, vamos para a leitura. E depois, para quem não pegou os podcasts, vai lá nos meus stories, clica e entra. Ou então você vai no Spotify e procura lá o Corpo Traído, que você vai encontrar o meu nome. Tá no capítulo 14. Vou deixar anotado aqui. Capítulo 14. Acho que são 3 episódios. Podcast. O corpo traído. Anotem aí. Ó, deixei aí mais do que mastigadinho para vocês. O que Bert Helling fala sobre culpa e inocência? Ele começa: os preconceitos mais importantes da consciência são a culpa e a inocência. E o que está relacionado diretamente a elas. Por exemplo, a expiação e a justiça. Esses preconceitos têm efeitos profundos, tanto na nossa vida pessoal quanto no nosso êxito ou fracasso, na profissão e na empresa. O que digo aqui sobre culpa e inocência e sobre justiça e expiação poderá ser compreendido e seguido por aqueles que puderam se liberar do poder da consciência. Lembrando que a consciência, ela tem níveis diferentes. O nível da nossa alma individual, o nível da alma da família, que é a alma coletiva, e família diz respeito a todos os seres humanos, por isso todos somos irmãos. Não é assim que a gente fala? Ô irmão, todos somos irmãos. Ou seja, essa é a alma da família. E a dimensão acima, que seria a grande alma, uma consciência maior, que é a que de fato nos move. E que puderam experimentar em si mesmos o que significa ser acolhido a um movimento espiritual que transcende a diferenciação entre o bom e o mal. E que conduz tudo à existência com o mesmo amor, mantendo-o nela. É lá na grande alma. Por isso que quando nós vimos ontem, quem não assistiu, quem não ouviu a leitura de ontem, que nós vimos o texto, o não ser, falando sobre a riqueza. Não, nem foi esse, foi a leitura de sexta-feira, no início do livro, quando nós falamos sobre os perigos do Deus está vendo o que você está fazendo, né? Porque aí Deus, ele entraria nessa consciência acima, nessa outra dimensão da consciência. E se nós aqui embaixo, na consciência individual, acredita
naquilo que foi imposto, na consciência da família, que Deus vai te castigar, e quando você é criança, você acredita piamente nisso. Então você tem medo de ir para a consciência daqui, porque aqui tem um Deus que castiga, um Deus punitivo. Logo você fica aqui abaixo, protegido por essa outra consciência. Posso compreender que aquele que percebe dentro de si objeções ao que digo, como, abre aspas. Mas o que acontece com aqueles que, reticências, fecha aspas. Contudo, ele pode comprovar dentro de si até que ponto se sente melhor do que outros e até que ponto os rejeita em seu íntimo. Então, sentirá de imediato que se movimenta sob o poder da consciência. E aqui Bert, ele traz para nós um convite. Respira. O que ele pede que a gente possa sentir no próprio corpo. Ele diz: eu convido você agora a perceber no seu corpo o que acontece no seu coração agora. Respira. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Quando nos agarramos a essa diferenciação, algo dentro de nós muda. Quando se deixa levar por outro movimento, um movimento do espírito, dedicado a tudo tal como é, também a você. E o que muda em seu corpo e seu entorno quando segue esse movimento? Qual é a sensação no seu corpo? Você deixa por um certo tempo essas diferenciações em suspenso, nem a favor, nem contra. Você também pode perceber o que muda na sua profissão ou na sua empresa e na sua força interior. Portanto, voltando à consciência e sua diferenciação entre o bom e o mal. O bom só existe se existir o mal. Não tem como separar uma coisa da outra. Gente, isso é a lei do contraste, né? Sabe quando que nós vimos isso? Quem me acompanha já faz tempo, e eu estou sempre trazendo para vocês outros autores. Quando nós vimos no livro de Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que é quando nós falamos sobre os contrastes. Eu só posso ter a luz se eu tenho a sombra. Eu só posso ter o dentro se eu tenho o fora. Então eu preciso de um contraponto. Então, se eu apago as luzes, eu tenho um efeito. Então, para que eu possa ter a luminosidade, eu preciso ter para que eu possa ter a sombra, eu preciso ter a luz.
Da mesma maneira, eu só posso ter o bom e o bem se eu tenho o mal. E aí ele diz, o bom se alimenta do mal. Também necessita disso, para que possa se diferenciar e se sentir superior a ele. Nesse sentido, o bom é a raiz do mal. Aqui me movimento, como você percebe, puramente no nível de uma observação acessível a todos. E aí ele lança uma pergunta. O que precede os nossos sentimentos bons e inocentes? Respira. Entre em contato com aquilo que você acredita que é bom em você. Entre em contato com o que você acredita que é inocente em você. Porque Beth está trazendo uma informação preciosíssima aqui. Existe algo que se move e que está na consciência mediana, vou chamar assim, seria a consciência da família. Família é todo mundo. Talvez você não escutou isso do seu pai, da sua mãe, da sua tia, mas escutou da sua professora, escutou no açougue, escutou na igreja, escutou na comunidade. A comunidade é a família. Logo, todos que estão nesta comunidade são responsáveis por aquilo que você acredita para pertencer. Para você pertencer à sua cidade, para você pertencer à sua religião, ao seu grupo. Então, tudo isso é a consciência coletiva. E quando somos crianças, nós acreditamos nessa consciência e não na consciência acima. Por quê? Porque eu dependo dessa consciência mais baixa. Então ele diz, seguindo um movimento da consciência que exige de nós um pensamento e um comportamento por meio dos quais adquirimos a segurança, para podermos pertencer aos grupos que são importantes para nós. Isto é, em primeiro lugar, a nossa família de origem e vamos ampliando essa família. Os amiguinhos, vamos abrindo isso. Esse movimento da consciência tem um bom efeito em nós. Sentimos-nos bem e seguros com ele. Essa boa consciência é um travesseiro suave. Nele podemos dormir tranquilos, inocentes. Mamãe cuida de mim. Aqui eu estou, nesse lugar, protegido. Por isso que a boa consciência, ela nos mantém protegidos. Nada vai me acontecer neste território. Por isso que é perigoso a nossa adaptação. Porque nós queremos até terapia que nos ajuda a nos adaptar ao ruim. Vou para a terapia para eu poder lidar melhor com a minha mãe e meus irmãos. Eu falo, caramba! Você vai fazer um investimento terapêutico para isso? Isso é o começo
Não estou dizendo que isso não é o ponto de partida. É por aí mesmo que começa o processo terapêutico. É exatamente por aí que as coisas começam. Mas quando você começa a expandir, geralmente é o momento que você sai da terapia. Por quê? Porque você não quer ameaçar este território. E eu estou falando isso de 24 anos de clínica, tá, gente? Então, é quase que unânime. É raro os que conseguem, de fato, seguir o processo. E ultrapassar essa barreira. E compreender que você não está no mundo para ter essa boa consciência. Então, nós nos mantemos na massa, né, no coletivo. Quando fala até aqui, para mim tá ótimo. Ok. E rapidinho o trem vai pegar fogo de novo, né? Porque ali dentro do sistema vai chegar uma hora, vai ter a hora da partilha, né, de bens, né? E que todos que esperam a partilha dos bens não querem assumir que estão querendo a morte dos pais. Não, nem isso não. É a informação que você está dando. Se você está esperando a herança, você está esperando que os seus pais morram. Difícil, né? Falar isso abertamente, mas é a verdade que nos liberta. Então, existe uma inocência e, ao mesmo tempo, a verdade escancarada. E aí ele coloca, por causa disso, vivo a experiência como se a culpa e a inocência estivessem em minhas mãos. Como se estivesse em minhas mãos me sentir inocente ou culpado. Por isso que eu sugeri para vocês os podcasts. Gente, escutem o podcast. Tá lá nos meus stories, tá? Por isso que tá anotado aqui. Para quem tá chegando agora, vocês estão vendo que tá aqui fixado, eu coloquei, né? O Corpo Traído, o podcast no capítulo 14. Porque lá eu falo sobre a biologia da culpa. E nós vamos ver que não está nas nossas mãos a culpa e a inocência. Por quê? Porque é biológico, está no nosso sistema nervoso. Então a minha consciência me esclarece, me confirma a cada momento uma ou outra coisa. Só preciso me orientar por ela e segui-la. Então, o que Bert vai chamar de expiação? Quando me sinto culpado, preciso fazer algo para voltar e me sentir inocente. Vou dar para vocês um exemplo. Talvez você não vai conseguir almoçar com a sua mãe no domingo de Páscoa. Vamos pensar uma coisa assim, né? Porque vamos colocar a religião no meio. Porque é isso que o Helling fala. Como que eu controlo todos? Usando, inclusive, uma consciência maior. Deus está vendo, vai te castigar. Então, você, neste domingo, talvez você queira fazer outra coisa. Comer um bacalhauzinho, só você, na sua casa. E fazer suas orações. Ah, mas mamãe fez bacalhau para a família inteira. Porque ela comprou bacalhau para todo mundo, né? A mamãe, inclusive, ela gasta uma fortuna só para manter a galera junto. Porque é uma forma também inconsciente da parte dela de manter todos no sistema canceroso, né? Porque aqui está a base do câncer, inclusive. E todo mundo em volta da comida. E depois a gente não entende por que está todo mundo
brigando por uma canetinha. Isso é consequência, gente. Vamos olhar para o movimento da sociedade. As pessoas quase que, vendem o rim para poder comprar um tratamento de canetinha. Nós chegamos nesse ponto. Mas ninguém mexe na mãe sagrada. Porque é o corpo. Mas muito, só de me ouvir falar isso já desliga. Deus que me livre nessa Ronivalda. Não sou eu não, gente. Vocês podem pegar cientistas das antigas, como o Dr. Alexander Eloy, que já está até falecido. O próprio Freud, há 170 anos, ele mostrou que nós sofremos de uma relação edípica. O que é o Édipo? A relação triangular, filho, pai e mãe. E que todo filho vai matar o pai para se casar com a mãe. Lógico que isso é uma metáfora. Ah, mas eu não quero fazer terapia que mexa na minha relação com a minha mãe. Ok. Então vai fazer uma terapia com alguém que não se tratou. Que passa a mãozinha na sua cabeça, que está grudado na mãe até hoje. Para você poder se sentir inocente. Então nós não queremos a verdade que nos liberta, mas nós queremos passar pela Semana Santa adorando. E nós passamos a Semana Santa sem aprofundar no ensinamento daquele ao qual esperamos o retorno. Mas não queremos a verdade. Nós só queremos fingir que tá tudo bem. E afinal de contas, mamãe comprou bacalhau. E você vai economizar no seu bolso. Olha você explorando da sua mãe. Eu vou comer bacalhau lá na mãe, né? Economiza. Sabe o que você vai fazer com esse dinheiro? Jogar no lixo. Todo mundo que economiza no bolso para comer da comida da mãe, a conta bancária tá sempre descendo. Gente, eu tô falando de experiência, tá? Eu não tô jogando praga, não. Eu tô falando de mais de 23 mil atendimentos que eu já fiz. Fora as formações, estudos de casos que não fui eu que atendi, que são de grupos, né, que a gente faz de supervisão. E você não entende por que a sua conta bancária está sempre no vermelho, você está sempre correndo atrás do dinheiro e o dinheiro não fica, e você sobe o dinheiro cai e sobe o dinheiro, mas inocente. Eu estou sempre nesse plano da inocência. Quantas e quantas pessoas falam comigo, vou do próximo grupo de constelação, um dia, quem sabe, eu vou. Eu falo, tá tudo bem, gente. Talvez você precisa ficar mais um tempo nesse lugar do sofrimento. O próximo grupo de constelação, se isso que eu falei sobre o dinheiro te tocou, será no dia 11 de abril. A alma do negócio. Eu vou trabalhar o dia inteiro. Aliás, eu aumentei o tempo do grupo. Justamente por quê? Porque isso é algo que precisa ser trabalhado com profundidade. Das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Normalmente meus grupos é das 9 a 1. Eu aumentei 4 horas no grupo. Justamente por quê? Porque eu percebo que isso é sério. É muito sério. E precisa ser trabalhado com mais profundidade. Então será no dia 11 de abril aqui em Passos, somente ao vivo, tá? Somente presencial, ao vivo é mesmo, né?
Só no presencial. Então venham para cá. O que é a expiação? Quando me sinto culpado, preciso fazer algo para voltar a me sentir inocente. Parei aqui que eu fui dar o exemplo do bacalhau, né? Então isso significa que preciso fazer algo que me devolva a segurança de continuar pertencendo. Vai que você vai ser jogado fora da herança, né? Então, nós carregamos muita hipocrisia, não é mesmo? Então, custe o que custar. Preciso me decidir por um lado e rejeitar o outro. Aqui permaneço senhor de minhas decisões e de meu destino. Quando? Quando eu suporto ficar na culpa. Quando você suportar viver na culpa, você vai ver que, na verdade, não é que você seja culpado. É porque sempre tem aquele que vai atirar a primeira pedra. Gente, vocês vivem a Semana Santa, mas vocês não vivem nada. Tenho certeza. Tudo da boca para fora. Então, atira a primeira pedra aquele que julga. E Jesus nem olhava para o alto o dia que ele foi. Ele ficava lá só nos escritinhos dele no chão, né? E quando ele levantou a cabeça, não tinha ninguém ali para apedrejar a pobre coitada da Maria Madalena, né? Assim? Sou o artífice de minha felicidade e da desgraça deles. Inesperadamente movimentamo-nos no campo da justiça. A justiça quer restabelecer o bom e castigar o mal, para repará-lo segundo as condições de minha consciência e, quando não consegue, destruí-lo. E assim estou em sintonia com o Deus de minha consciência, que quer a minha justiça, de forma que, em seu nome, estou autorizado a impor a minha e a sua justiça. E posso estar seguro de sua recompensa e do direito de pertencer a ele. Aqui me detenho internamente, na inocência. O que seria uma expiação de compensação? Então ele primeiro coloca, a pergunta é: o meu Deus, este Deus existe? Existe um Deus que me pertence e outros precisam seguir esse meu Deus para poderem ser finalmente justos a mim e à minha consciência? Ele é realmente apenas meu Deus e outros precisam ter esse mesmo Deus e segui-lo para poderem se sentir justos? Ou eles têm, como eu, seu próprio Deus, que está por trás de sua consciência. Lembrando que consciência é consciência coletiva. Gente, se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, escreve para mim, manda para mim um direct ou coloque aqui nos comentários. Eu realmente gostaria que ficasse claro isso para vocês. Senão vocês não conseguem acompanhar a leitura, vocês fazem maior confusão, tá? Se a gente não compreende o que é nível de consciência, nós colocamos tudo no mesmo balaio, fazemos uma confusãozinha ali e saímos falando coisas que não é. Então, eu fico tranquila, assim, se vocês escrevem aqui pra mim. Eu quero que vocês conversem comigo aqui no Instagram. Não precisa me mandar o WhatsApp, não.
para se sentir especial. Para com isso. Conversa comigo por aqui. Por quê? Porque assim, até o meu tempo aqui no Instagram, que é algoritmo, ele fica melhor disponível para vocês me terem por mais tempo. A gente está falando de uma máquina. Quando vocês colocam coraçãozinho, senzinho, quando vocês escrevem alguma coisa, a máquina Instagram, ela entende que o que eu estou falando é relevante, que vocês estão interagindo comigo, tá? Inclusive, se vocês quiserem colocar aí agora, né? Um coraçãozinho, um senzinho, até para que o Instagram não ache que eu tô aqui falando sozinha, seria bom. Fico agradecida a vocês por isso. Gente, vocês estão dormindo? Jura? Só vocês colocarem aqui assim, ó, um senzinho, um coraçãozinho, tá? O que seria? Ah, obrigada. Alguém está aqui comigo. Expiação por compensação. Ah, isso, uma carinha rindo. Pode ser assim. Entenderam? Agora o Instagram sabe que eu não tô aqui sozinha. Claro que não. Isso. Muito bom. Então, vamos lá. O que seria uma expiação por compensação? Aqui, de forma similar ao capítulo sobre a riqueza, quem não assistiu o capítulo da riqueza, assistam. Nós vimos isso na sexta-feira, tá tudo aqui gravado e também lá no YouTube, que é Rony 45666. Existe outro movimento da consciência que tem um papel importante, mas em uma direção oposta. Em relação à riqueza, essa conduzia ao sucesso e ao lucro. Aqui leva ao insucesso e à perda. Tudo aquilo que é expiação te leva ao fracasso. A riqueza, como nós vimos, ela é uma junção do campo espiritual com o material. O dinheiro é matéria. Quando ele se liga ao espiritual, ele potencializa. Que nós vimos também naquela aula de sexta-feira sobre a riqueza. O que é expiação como compensação? Você ficar pobre, passando perrengue, é um tipo de compensação. Mamãe, eu fui embora, mas ó como é que eu tô passando aperto. Dá pra você me ajudar aí um pouquinho? Então, ali você mostra que eu sempre estarei aqui para você poder me ajudar. Nunca vou deixar você aposentar-se como mãe ou papai. Tanto faz. Às vezes o pai é uma mãe, né? Que é aquele pai que segura. Pai que segura é pai que é uma mãe, que eu chamo aqui. Esse movimento da consciência vale sobre o equilíbrio entre dar e o tomar. Isso significa que temos uma boa consciência quando, depois de tomar, também damos. Como? Tendo sucesso na vida. Quando seus pais te dão, você não devolve. Devolver é uma compensação. Você entrega para onde? Para a vida, para o mundo. Tenha sucesso, prospere. Que você está fazendo jus ao que os seus pais te deram. Não sei fazer isso, Ronivalda. Vem para o grupo de constelação do dia 11 de abril. Esse vai ser o tema, a alma do negócio. Vamos trabalhar profissão, empresas que não saem do ponto de partida, tá sempre no início. Sai ano, entra ano, e você tá sempre capengando, né? Tá sempre pegando alguma coisa, né? Descobrindo um santo para cobrir o outro. O mesmo movimento, só que inverso, existe em relação à justiça e à culpa.
Nós o conhecemos como penitência. Penitência é o mesmo que expiação. Você está sempre pagando penitência? Então, você está sempre na expiação. O que significa aqui penitência e a expiação? Expiação significa que faça algo contra mim ou os outros, algo que causa dor e dano. Se expio uma suposta culpa, faço algo que me fere e me prejudica pagá-la. É o famoso tomo veneno para o outro morrer. Isso é a expiação seguida de penitência. Com o dano que me imponho, recebo da minha consciência a confirmação de que posso voltar a pertencer. Referindo-se à minha profissão ou à empresa, isso significa que pago a culpa da consciência com o fracasso dela. Ou até mesmo com o fracasso de todo o grupo empresarial. Como poderia salvar a minha empresa? Essa é a pergunta que ele fala, talvez você também esteja fazendo essa pergunta. Para isso, a nossa consciência nos ajuda ou nos prejudica? A expiação ajuda a nossa vida ou a prejudica? Prejudica não só nossa vida, mas também a vida de muitos outros? E aí, para olhar para isso, ele fala de o Deus da consciência, que seria a grande consciência. O Deus que se imagina que está por trás desses movimentos da consciência, que está falando, tá vendo? Deus castiga. Eu devo estar pagando os meus pecados, né? Assim, quais outras frases vocês conhecem que justifica, né? Que sempre está envolvendo o nome de Deus. Deus castiga, Deus está vendo, tô pagando os meus pecados. Deve ser porque eu joguei pedra na cruz. A gente usa esses termos, gente. O Deus que se imagina que está por trás desses movimentos da consciência como seu Senhor e Mestre é o mesmo Deus criador de tudo que existe e, portanto, voltado ao que ele próprio criou. Como assim? Ele criou e ele destrói, é isso? Vocês estão vendo a incoerência? Ele pode se opor àquilo que ele mesmo criou? Ou nós o transformamos em nosso Deus para que justifique e recompense nossos movimentos da consciência, por mais terríveis e mortais que possam ser para nós e para os demais? Então, a partir disso, ele fala de um movimento do espírito. E aqui ele vai buscar lá em Aristóteles. Olha como que, em nenhum momento, Bert, ele está se utilizando de um conceito próprio. Ele só está mostrando, ele diz, Aristóteles observou que tudo que existe se movimenta. Se há vida, há movimento. Se está se movendo, é porque o espiritual é o que se move. Ronivaldo, isso tem a ver com religião? Não. Por isso que constelação familiar não tem a ver com religião. Ronivaldo, mas eu já vi, tem algumas pessoas que usam, né, do espiritismo. Nada contra, tá, gente, o espiritismo. É só uma outra religião.
essa pessoa tá misturando, ela tá fazendo um balaio de gato. Só isso. Porque ela entendeu isso a partir de um conceito dela. Só não é constelação. Ah, Nivalda, mas é assim, eu já vi e tal. Tá bom, é onde você já viu. Eu estudei com o Bert Helling e a Sophie Helling. E o que eu via deles próprios nunca teve algo nesse nível. Mesmo a Sophie é espírita. Nem ela não coloca isso dentro de um grupo de constelação. E ela deixa isso claríssimo. Então, quando eu trago isso para vocês, gente, eu trago da fonte. Eu não estou trazendo de terceiros, eu estou trazendo da fonte. Então, quando Helling ele mostra, ou seja, tudo se move. Tudo se move o quê? As plantas, as folhas. Nós somos corpo, mente e espírito. A nossa mente, ela pensa. O nosso corpo, ele obedece. E o espírito é aquele seu jeitinho, a sua essência. Isso é o espírito. E tem algo que te conduz, que é maior, que faz você diferente do seu irmão. Se nós pensarmos numa grande banda, cada um toca uma coisa. Talvez você seja o regente da banda, talvez você seja o maestro, né? Talvez você seja aquele que faz as partituras. Talvez você seja aquele que toca saxofone. Talvez você seja aquele que fica lá só no triângulo. Talvez você seja aquele que está na sanfona. Ah, mas por quê? Não sei. Ah, você veio com o dom de ser professor, o outro veio com o dom de ser músico, o outro veio com o dom de ser médico, o outro veio com o dom de ser advogado, o outro veio com o dom de ser carpinteiro. O que nos move, quando você está no lugar certo, na profissão certa, as coisas fluem com naturalidade. O problema é quando você inverte o fluxo. Então nós não estamos falando de religião nenhuma, nós estamos falando o quê? Da vida como ela é. Até quando nós vamos ficar com essa ideia distorcida? Esse primeiro motor precisa ser algo espiritual. Porque tudo aquilo que se movimenta tem um sentido. Está em sintonia com muitas outras coisas que se movimentam com ele. Numa inter-relação prática. Porém, não podemos imaginar que antes ou ao lado desse poder espiritual que movimenta tudo, existiu outra coisa que o movimenta, isto é, que esse poderia ser um segundo motor que se acrescenta a outros que existiu antes dele. Ou seja, estamos ligados a todos aqueles que vieram antes de nós. Se não, esse outro seria o primeiro. Tudo aquilo que se movimenta existe somente por meio dele mesmo. É o poder criativo pelo qual tudo tem sua existência e entra em movimento por intermédio dele. Como podemos imaginar isso? E aí, para finalizarmos, ele diz: tudo existe porque esse poder espiritual que pensa. Tá vendo que aqui a gente não tá falando de religião? Tem um poder maior que pensa por nós.
porque o pensa e quer tal como é. Pensa e se movimenta criativamente. Então nós vamos ficar com isso hoje, muita coisa para refletir, né? Eu espero que tenha desmistificado também algumas questões aí dentro de vocês, principalmente para quem não conhece do trabalho da constelação, pelo menos comigo não deve conhecer. Caso você acredita que constelação está ligado a algum tipo de religião, e você vai perceber que não. Ah, Ronivaldo, mas tem gente que associa, a maioria das pessoas, inclusive. E se você for visitar e se você for conversar, você vai perceber, inclusive, que tem uma distorção clara do trabalho de Bert Hellinger. Amanhã nós continuamos. E nós continuamos exatamente daqui, porque ele vai falar sobre o que resulta deste movimento criativo. Então ele vai falar sobre vários itens. Obrigada, muito profundo. Por nada, minha querida. Então ele vai falar de 7 passos. Nós vamos ver amanhã. Cada passo que atua este poder criativo, que é você se conectar com o seu jeitinho próprio de ser. E você poder confiar que você está no lugar certo, na hora certa. E que se o seu pneu furou, é porque alguma coisa precisa ser vista, né? Por isso que eu sugeri para vocês lerem um livrinho bacaninha, que é esse aqui, ó, o livro da bruxa. Que vale muito a pena. Foi escrito por um médico, que ele conta a experiência dele com uma paciente idosa, tá? Ou então vocês assistam o filme que eu também deixei para vocês assistirem, chamado Chocolate, que é uma história também maravilhosa, que conta sobre um período de quaresma. Então, para quem, né, está vivendo esse período da quaresma e queira assistir algo que realmente possa transformar você, assista este filme, Chocolate. Beijos, até amanhã às 5 horas. Compartilhe a live com outras pessoas.